João capítulo 10, verso 1. Então, nós vamos meditar nesta manhã. Cremos que Deus nos ajudará através desta escritura. Todos encontraram? Amém. Querendo convidar todos que hão de escutar esse vídeo depois, que deixe seu joinha no vídeo aí, deixe o seu joia aí, faça seu comentário, compartilhe com seus familiares, com seus contatos, para que a palavra de Deus seja espalhada, né? E aí cada um que vai ouvindo vai passando para outro. Escreva também no canal, muito bom, ajuda muito o canal. Deixando bem claro que esse canal não é um canal monetizado para se ganhar dinheiro, é apenas para anunciar a palavra de Deus. João capítulo 10, verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desses aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Grandioso e eterno Pai celestial, nesta manhã, ó Deus de ressurreição, queremos te agradecer por esta palavra bendita, no qual, ó Deus, sabemos que o Senhor é o pastor das tuas ovelhas. Por isso é que ela só não pode ser alimentada de outra coisa a não ser do pão que desceu do céu. E a tua palavra é este pão. É isto que tem que ser dado para as ovelhas, porque a mesma é a tua voz. E tuas ovelhas reconhecem a tua voz, Pai, que é a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, isso aqui, essa leitura aqui, ela é muito tremenda, né? Não é simplesmente a gente ler aqui e achar que é apenas a leitura, a letra como ela está mostrando aqui, mas ela tem um conteúdo tremendo,
nessa mensagem aqui. Então Jesus começa dizendo, ó, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Gente, isso aqui é uma coisa muito forte. Isso aqui não é uma coisinha não, isso aqui vai muito além do que as pessoas imaginam. Você sabe o que significa não entrar pela porta? As pessoas que estão tomando livros para trazer ensinamento no púlpito não estão indo pela porta. Porque se Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos, não tem parte comigo. Então, aqui agora ele está dizendo, eu sou a porta do curral das ovelhas. Agora, aqui no 2 ele diz assim, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz. Agora, olha o que nós vamos tirar disso aqui. Quem é o porteiro? O porteiro é o que abre a porta. O que é a porta? A porta é Jesus. E como é que o porteiro abre? O porteiro abre a porta exatamente trazendo a palavra. Agora veja bem, essa palavra vocês estão escutando não é a minha voz. A voz é o som, mas a palavra é Deus, é Jesus. Então, essa é a porta que se abre para as ovelhas. E a voz que ela escuta, que é a palavra, é a que elas conhecem para poder seguir. Quando o estranho vem, ele não traz a palavra como ela é. Ele traz uma palavra torcida. Então as ovelhas não devem seguir isso. Ô gente, isso dói o nosso coração. Em ver as pessoas ouvindo outras vozes e dizendo que é a voz de Deus. Se a voz de Deus é a sua palavra. Então aqui ele está dizendo, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, esse mesmo aqui que é a porta, esse mesmo é o pastor das ovelhas. Não sou eu o pastor das ovelhas. O cidadão chegou para mim e disse assim, você deixou de criar ovelha agora? Ele disse, eu nunca criei ovelha. Eu sei. Eu digo, não, eu nunca criei ovelha. Quem cria ovelha é o Criador. Eu as cuido das ovelhas dele e as alimento com o seu alimento, alimento de ovelha, a palavra. Aí tentou escorrer daqui, correr dali, não tem como correr, eu não sou o dono delas. Eu não crio ovelha, eu alimento com a palavra de Deus, com o alimento de ovelha. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, olha bem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então, nós não estamos aqui fazendo seguidores nossos, e triste seria da minha vida se fizesse de vocês presa minha, ou meus seguidores, como eu vejo pessoas aí, tornando seguidor de homens. Tem pessoas aí, irmão, que dizem assim, ó, se o pastor fulano de tal pregar só a Bíblia, eu sigo ele. Não são seguidores de Cristo. Quem é seguidores de Cristo é essas ovelhas do qual ele diz que o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz
e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, para fora de onde? Está tirando fora do aprisco que está matando com palavras torcidas, com fingimento, com palavras de homem, fazendo delas refém. Aí a palavra tira para fora, mas sai. Tira a palavra de Deus, vai seguir outra palavra. Exatamente, seguindo uma palavra que não é alimento de ovelha. Mas a ovelha não segue, porque esse, a Bíblia diz que é estranho. Esse é estranho. Então, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Aleluia! Então, amados irmãos, nós somos seguidores de Cristo, porque conhecemos a sua voz. Hein? Até o natural, tem um rebanho de ovelha, passa todo mundo, É. o seu pastor chegou, E só passa o grito. É. É ovelha, é gado, é tudo. levanta tudo e segue. Exatamente. Eu já vi um pastor mandar outras pessoas se chamar, e eles chamar, grita, continuam comendo capim. Outro vai, grita, nem se mexe. Mas quando o pastor levanta a voz, ela levanta a cabeça e aí uma atrás da outra. É um tipo, né? É um tipo. Então, triste o ministro que nesta manhã estão ensinando as pessoas a ter temor de um homem, a ter temor talvez dele próprio, ao invés de estar levando as pessoas a escutar a voz de Deus, do seu Criador, do seu pastor. Então aqui no 5 ele diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui no 7 voltou Jesus, tornou Jesus, pois Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou entra com Jesus, ou é ladrão e salteador. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Alimento, a palavra que alimenta. Gente, é muito triste quando as pessoas hoje não se alimentam mais da Bíblia. A Bíblia não é mais suficiente. Tem que ser no binóculo de um outro homem para se enxergar a Bíblia. Não. A Bíblia é para ser enxergada na luz do Espírito Santo, do que escreveu, testificando para nós quando nós a lemos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, irmão, ele perde tudo na vida. Ele perde tudo na vida, mas ele não quer que uma ovelha se perca. Ele não quer que uma ovelha saia da linha da palavra, ele não quer. Então, ele se preocupa em alimentar as ovelhas com a palavra. Então, ele não importa se ele vai perder, se ele vai ficar sozinho, porque ele quer chegar do outro lado como verdadeiro. Esse é um bom pastor. Mas aquele que é mercenário, não. Ele está preocupado apenas se a ovelha tem lã. Ele está preocupado apenas com o benefício que entra, com a popularidade, com o grande número. Se vocês pararem para analisar, não sei se vocês observaram. Mas, porque somente eu e Deus sei o que eu passei quando esta igreja começou a crescer. Porque foi na hora que a palavra começou a chegar a mim, realmente. Vocês percebem que quando nós chegamos lá no transbordo, na igreja começou a crescer. E foi naquela hora que a palavra veio, mas Deus balançou meu coração. Você vai ficar com a multidão ou vai ficar com a verdade? Gente, vocês não sabem o que eu passei.
Vocês não sabem o pânico que eu entrei naquela transição, porque eu não podia ficar sem a verdade, porque eu sei que a verdade, ela vai me encarar lá no final, mas a mentira também vai me encarar, e eu não quero chegar lá como mentiroso, porque que adianta você nadar, e quando chegar na hora de você pisar na terra, você morrer afogado? Que adianta você lutar, ter uma boa vida aqui, ter um grande número de pessoas, ter muitos dinheiro e granjear, como a Escritura falou aqui, logo quando nós vemos lá no capítulo 16, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e depois ainda ter que responder por algo que você ensinou errado. E a Bíblia está aí advertindo: a quem mais é dado, mais é exigido; a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, eu decidi pela verdade. Então, eu disse, porque veja bem, aquele número de pessoas que estavam ali, as pessoas estavam chegando ali, não sei se vocês sabem disso, talvez você não saiba, você não saber. Aquele número de pessoas que estavam chegando ali, estavam todos chegando para me impressionar, para me levar para Goiânia. Ali eles estavam achando que eu ia para Goiânia, porque era o que eles queriam. Sempre estava vendo as conversinhas, sempre umas perguntazinhas, mas era a atitude. Eu disse: não, eu não quero ir para canto nenhum, eu quero ir para Cristo. É o único que eu quero ir. Eu quero Cristo, eu quero a realidade, eu quero a verdade, eu não quero mais nada a não ser isso. Eu estando com a verdade, para mim está tudo bem. Então, aquele povo rompia comigo de qualquer maneira, porque eu era que tinha que decidir o que era que eu ia tomar decisão, pela verdade ou pela mentira. Mas, se eu tomo decisão pela mentira e ficasse indo para Goiânia, a igreja estava grande, tinha crescido muito, né? Tinha chegado talvez mais gente, como estava chegando, mas eles queriam tornar refém de um lugar. Não, Cristo nos chamou a ser livre. Cristo não chamou um homem para estar sendo dominado por outro homem, não. Cristo ama quando um homem é decidido para pregar a verdade e não ficar preso a homem nenhum. Hoje as pessoas perguntam logo para você: qual é a sua convenção? Minha convenção é o Calvário. A igreja não precisa de outra convenção a não ser o Calvário. A convenção de ter que estar submissa ao pastor fulano, ao pastor ciclano, ao pastor beltrano, e não pregar a verdade quando você traz a verdade. Mas você sabe que no nosso ministério é assim. Você não crê que a mensagem de fulano é assim, não? Você não crê que a mensagem de ciclano é assim, não? E a Bíblia fica como? Para onde a gente vai levar as Escrituras agora? Se Jesus disse que é para examinar as Escrituras, o que é que nós vamos fazer com ela? Então Jesus disse: tais pregadores, tais ensinadores são ladrões e salteadores, estão vindo por outra porta, mas eu sou a porta do curral das ovelhas. O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Esse matar e roubar e destruir não é apenas, a gente leva muitas das vezes para o físico, mas aqui está no matar espiritualmente, gente. Um ensinamento errado é pior do que uma metralhadora, porque o apóstolo São Pedro disse que importa obedecer a Deus, que pode matar a carne e lançar o espírito no inferno. Mas o homem só pode matar a carne e não sabe o que fazer com o espírito. Então, o ensinamento errado, ele mata a tua alma. Então ele é mais perigoso do que uma metralhadora, que só pode matar a carne. Então Jesus diz que esses tais são ladrão e salteador, estão enganando o povo, fazendo o povo refém de um homem, ao invés de fazer as pessoas refém de Cristo. Apesar que Cristo deixou todo mundo livre, é você quem escolhe se tornar um preso dele. É você estando solto, mas preso. É uma prisão livre. Por isso que Paulo disse: eu, o prisioneiro de Cristo. Não é? Então, é aqueles que, por amor a Cristo, se aprisiona, mas livre. Aleluia. Então, aqui está: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Outra coisa aqui interessante também:
Nós fomos ensinados muito e hoje continua sendo ensinado para muita gente aí, coitada, só a misericórdia de Deus, que o irmão Brana é o pastor da noiva. Que grande berração! Pastor da noiva é Cristo, gente. Ele está dizendo que ele é o bom pastor. Eu não sou o pastor. Nesse sentido, eu sou o porteiro. Aqui eu sou o porteiro que abre a porta, Jesus, para a igreja. Agora, a voz que vocês escutam não é a minha, mas a dele. E aí vocês seguem aqui a mim, não a ele. Porque, como ele disse que, mais embaixo nós vamos ver aqui, que há algumas ovelhas que ainda não faziam parte do aprisco, ele está falando de Israel, mas que convinha a ele agregar, que são os gentios, que foram agregados em Cristo, somos nós, né? E esses também ouviram a voz dele e seguem, que é o que nós estamos fazendo. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim também, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que era nós os gentios. Jesus estava falando com Israel e falando agora para nós os gentios. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quem é esse pastor? É o Brana que vai apresentar a noiva? Vocês estão vendo aonde é que a coisa vai longe? Então é por isso que muitos dizem que Brana é Jesus. É nesse sentido. Porque se é ele que vai apresentar a noiva, então ele é Jesus. Porque é Jesus que vai realmente apresentar a noiva. Então, aqui ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomar. Pode entrar, irmão meio. Nada não, pode entrar, entra, irmão, também. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então, é essa vida que nós temos falado, que Ele deu a nós, aonde? Através do Calvário. Então, Ele deu a vida dele ali no Calvário, em nosso resgate. Então, é por isso que hoje Ele recebe a nossa vida, porque Ele deu a dele. Então, quando nós decidimos viver a vida dele, aí é onde nós nos tornamos o quê? Um prisioneiro dele, porém livres. Então, hoje as pessoas querem tornar as pessoas presas ao pastor. Quer tornar a pessoa presa a uma igreja. Quer tornar presa a um bispo. Alguma coisa, sempre quer tornar as pessoas presas disso aí. E que leva as pessoas a terem um medo tão grande que o temor de Deus desaparece. As pessoas temem tanto ao pastor que o temor de Deus vai embora. Desde quando a Bíblia diz que é para temer a Deus, né? Então, o mesmo temor que vocês devem ter a Deus, eu também tenho que ter o mesmo, porque eu não sou maior do que vocês, em lugar algum. Porque o homem que Jesus disse que era maior dos nascidos de mulher, não tinha visto outro maior do que ele, foi João. Você vê que Jesus disse que de nascido de mulher não tinha ninguém que fosse maior do que João. Mas ele depois foi lá e fez uma outra comparação e disse que tem como você ser maior do que João.
é tornando menor que ele. Aleluia. Então o menor, aquele que tem humildade dentro de si, aquele é o maior do que João. Então, prosseguindo ainda aqui, respondendo-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, esta testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Nós estamos falando aqui, irmão, sobre a questão da porta das ovelhas em João capítulo 10, a partir do 1, onde Jesus disse que ele é a porta do curral das ovelhas. Então ele diz que aquele que não entra pelaquela porta é ladrão e salteador. Então, isso aqui não é apenas uma letra, mas isso aqui tem um conteúdo muito tremendo, porque quem não entra pela porta, não entra por Jesus. Então, nós observamos aqui que as pessoas estão querendo entrar por vários lugares, menos por Jesus. Esse é um perigo muito grande. E aí Jesus diz que estes mesmos são ladrões e salteadores. Agora, o que é que faz o ladrão? O ladrão, ele rouba as suas bênçãos, ou seja, ele rouba o que você tem. E aqui nós estamos falando de reinos espirituais, aonde as nossas bênçãos é espirituais. E o ladrão, ele rouba isso de você, ele não deixa isso chegar até você, tirando a palavra de você, aquilo que te faz ser abençoado. Porque lá no Velho Testamento, os sacerdotes entravam no templo e apenas liam para o povo na letra. E o povo era abençoado só em escutar a letra eles falando. E eles seguiam a risca, porque lá no Velho Testamento foram dados realmente para Israel e eles tinham que obedecer ali como estava escrito mesmo, no pé da letra, eles tinham que seguir aquilo. Era lei, né? E lei não pode ser lei se não for acatada, obedecida. E lei é para ser obedecida. Então, aqui nós temos aqui as escrituras abertas para nós e ela traz o entendimento daquilo que ela está falando. Então aqui Jesus disse: eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Irmão, presta bem atenção nisso aqui. Esse pastor das ovelhas aqui não é eu, ou não é homem nenhum. Essa porta também aqui é o mesmo pastor que está se referindo. Agora vocês vão entender aqui, ó. A este quem? Ao pastor. O 3. O porteiro abre a porta. E como é que o porteiro abre a porta? O porteiro abre a porta trazendo Jesus, trazendo a palavra para as ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, porque a voz que vocês estão escutando, o som aqui é meu, mas a palavra não é minha. Então, a voz que é endereçada a vocês não é o som, mas sim o conteúdo que o som está trazendo, que é Jesus, que é a palavra. Glória a Deus. A este as ovelhas
sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então, qual é a voz? A palavra. A voz de Deus é a sua palavra. E a ovelha de Cristo segue a voz dele, a sua palavra. Então aqui está tendo uma voz, mas se essa voz não está alinhada com a palavra, as ovelhas não têm que seguir. Porque aí você está seguindo um homem. E é o que está acontecendo em muitos lugares. As pessoas estão seguindo o homem, ao invés de seguir o pastor das ovelhas. No 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna. Querem buscar vida eterna onde? Onde é que estão buscando vida eterna? Aonde é que as pessoas estão sendo alimentadas, satisfeitas, coitadas, mas o final é final de morte, porque somente nele encontraremos a vida eterna. Eu dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer. Eu dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer. Isso aqui diz muito para nós. Não, irmão, você só faz parte da vida eterna se você crê em fulano, se você crê em Beltrano. Não, é Ele que nos dá a vida eterna. Ele morreu no Calvário para isso. Ele morreu a nossa morte. Então Ele não quer nada entre Ele e você, entre Deus e o adorador. Só há uma coisa, o sangue de Jesus Cristo, mais nada. É a única coisa que nós temos que elevar entre nós e o Todo-Poderoso, é o sangue que foi derramado no Calvário. Mais nada. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmia, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Aleluia. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. O povo não aceita a verdade. O povo não entende a verdade. O povo não recebe a verdade. Mas estão todo mundo desejando a verdade. Estão todo mundo querendo a verdade, desejando a verdade, dizendo ter a verdade. E quando a verdade é esclarecida, pegam pedras, atacam a verdade. Então, hoje, por nossa decisão de ficar com a verdade, as pessoas chegam para nós e dizem assim: você não crê mais como nós, né? E como é que vocês creem? Vocês creem em quem? Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na palavra de Jesus Cristo. Então, quem mudou de fé não fui eu.
Quem mudou de fé não foi eu. Pelo contrário, eu estou alimentando a minha fé. Estou tornando a minha fé mais fortificada em Cristo. Aleluia. Então, amados irmãos, ser realmente pastor, todo mundo é. Tem muitos pastores. Entre aspas. Porque quando você vai olhar a qualidade segundo as Escrituras Sagradas, você pode constatar que são pessoas que são mercenários. Pessoas que são mercenários. Irmãos, é tanta regra colocada sobre a igreja que a igreja precisa fazer para receber a salvação, que é um grande absurdo. Eu não sei nem para que falar em Calvário. Se tem tanta coisa que você pode fazer para se salvar, eu não sei nem para que Calvário. Para eles. Para nós não. Para nós o Calvário é suficiente para nos salvar. Então, essas regras são coisas que o homem estabeleceu que não encontra apoio na própria Escritura. Muita regra não encontra apoio na própria Escritura. Mas se formos atentar no que está escrito, nós podemos ver que são ladrões e salteadores. Jesus falou isso. Porque não está vindo pela porta. E a porta é Jesus. A porta é Jesus. Ele diz que naquele dia haverá um só rebanho. Quando ele fala um só rebanho, é porque há judeus e gentios, que são aqueles que ele disse que havia de agregar. Não era daquele aprisco, o aprisco de Israel, mas que convinha a ele agregar. Então ele disse que naquele dia haveria um só rebanho e um só pastor. E esse pastor é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele tira essas ovelhas para dentro, tira de dentro desse aprisco, ele vai na frente e ela segue com essa voz dele. Agora veja bem, a gente falando de aprisco, por que ele tem que tirar desse aprisco? Por que ele tem que tirar de um aprisco e as ovelhas seguir ele? Aqui a gente pode olhar em dois lados. Porque se tem que tirar do aprisco é porque aquele aprisco não é seguro para elas. Não é seguro para elas. Porque as ovelhas, elas se encontram seguras aonde ela é bem alimentada e ela sente a presença do seu pastor, que ela sabe que ele não vai enganá-la. Esta é as ovelhas segura. Ela não pode escutar a voz do seu pastor que ela segue. Então, aquele que deu a vida dele por nós no Calvário, ele nunca é capaz de nos enganar. E se nós atentarmos para a sua palavra, e se nós atentar para pessoas que têm amor por Jesus Cristo, no qual ele disse a Pedro, para que servisse de exemplo para os demais. Aquilo que foi dito para Pedro é para servir de exemplo para os demais. Quer ser pastor de ovelha? Quer apacentar o povo de Cristo? Ame-o mais do que a qualquer outra coisa. Não tenha nada acima de Cristo para poder você seguir. Porque se um homem tem alguma coisa que está acima de Cristo, que ele ama mais do que Cristo, pode esquecer. Pode esquecer, porque ele tem que estar acima de tudo. Cristo tem que estar acima de tudo, né? Então nós acabamos de ler aqui logo no início, é um versículo que diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Depois ele volta e diz assim: e o que dará o homem em troca da sua alma? Vamos ver se vocês foram ver? Mateus 16.
para não ficar em minhas palavras. Aleluia. Não foi aqui que eu estava vendo, não, meu Deus. Mas não é aqui não. Ah, tá. É aqui mesmo. 26. 16 e 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Uma pergunta. Às vezes a gente lutamos tanto por coisas aqui nessa vida. Não é que não devemos lutar, temos que lutar, é necessário, precisamos de lutar, né? Mas nós não podemos colocar o trabalho, a luta, nossa necessidade acima de Deus. Jamais. Porque chegará uma hora, irmão, que o que acontece em um culto como esse aqui? Um culto como esse, nós estamos regando a nossa alma com a palavra para nós nos tornar fortalecidos, para não perecer amanhã. Então nós precisamos desse momento e não podemos desprezar esse momento. Então chegará uma hora que a falta dessa preparação vai nos levar ao desespero, e o que nós temos adquirido aqui não tem como pagar. E aí a Bíblia diz: o que o homem dará? Chegará uma hora que o homem dará tudo que tem, tudo que adquiriu. Quando eu falo tudo, são grandes coisas, não é coisas pequenas que às vezes nós temos, não. Grandes coisas que aparentemente para o homem é grande, para Deus é nada, né? Como eu ouvi mesmo uma vez um cidadão que ele lutou tanto e ganhou tanto dinheiro, que era tão pobre, diz o representante do ambiente, que ele era tão pobre que a única coisa que tinha era dinheiro. Imagina. Mas aí ele viu que ele estava morrendo. Ganhou tanta coisa, estava morrendo, e ele disse: se ele pudesse voltar à juventude, com aquele pensamento que ele tinha ali agora, com aquele pensamento, então ele daria tudo que ele tinha para adquirir o que muitos tinham sem ter dado nada, apenas recebido de graça, como nos é dado. Porém, nós precisamos regar isso que nos foi dado, esse presente. Nós precisamos cuidar dele. É o talento. Você não pode pegar o seu talento e enterrar. Você tem que pegar o seu talento e fazer ele crescer, multiplicar, que é a sua vida diante de Deus sendo multiplicada, crescendo a cada dia, subindo cada dia mais um degrau da salvação, dada por Jesus Cristo, de graça. Mas, e se é de graça? Sim, meu irmão, é de graça. Mas nós precisamos regar. Qualquer presente que você ganhar é de graça, mas você tem que regar. Você não pode pegar e botar em qualquer lugar, esquecer, abandonar. Não, você tem que cuidar daquilo que lhe deram. Então, foi nos dada uma vida eterna, sim, mas nós temos que cuidar. Porque a Bíblia diz que o que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus deu, ele deu. Ele deu, ele já morreu, ele não vai morrer de novo. Ele não vai morrer de novo, ele já morreu. Só que há uma condição: receber ou não receber, cuidar ou não cuidar, regar ou não regar. Então ele vai observar o que nós estamos fazendo com aquilo que ele nos deu. Qual é o reconhecimento daquilo que você recebeu? Qual é o nosso reconhecimento disso que nós recebemos de graça? Qual é o nosso reconhecimento? O que é que nós estamos fazendo em gratidão por ter recebido esse presente, do qual dinheiro do mundo inteiro, ouro, prata, nada pode comprar, e a você foi dado de graça? Aí é onde ele vai cobrar que nós não estamos tendo reconhecimento disso. É como que não fizesse muito caro. Ele já me deu, já é meu. Olha, por lá você perde.
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas tem muita teoria aí, né? Que só a misericórdia de Deus mesmo. Você vai ver as escrituras dizendo que o reino do céu é tomado por esforço ou por força. Essa força não é que você vai lutar com força física. Você vai tirar alguém da sua frente para você entrar. Esse esforço é aquele, meu irmão e minha irmã, é aquele que muitas das vezes você passa por cima de algo que é até necessário na vida natural, para poder você ir em busca daquilo que você sabe que está muito além daquilo que vai ficar para trás. Você colocar a sua confiança totalmente em Deus e você vê Deus te dar aquilo que você esperava ganhar em uma semana, em uma hora. Oh, quer dizer que Ele não é capaz? Ele é capaz. Ele é capaz. Mas primeiro Ele prova a nossa fé. Aleluia. Ele prometeu a Abraão ser pai das nações, sem mesmo ter um filho. De repente, chega este filho. Abraão, eu te prometi, eu te fiz uma promessa, se eu sou Deus, não posso voltar atrás, mas eu quero que tu pegue agora este filho e leva para sacrificar a mim. Tu leva lá no monte e sacrifica a mim. Eu quero prova que tu me amas. Deus não sabia? Mas o problema é que a gente às vezes fica olhando essa parte. Ah, porque Deus sabe de tudo, porque Deus pode de tudo. Não, irmão, tem que haver algo de nós. Nós temos que apresentar algo, para quê? Para agradá-lo. A gente vai trazer o natural e você vai saber o que é um pai agradado pelo filho. O que é que ele é capaz de fazer por aquele filho que agrada. O nosso pai é a mesma coisa. Então aquele diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, amados irmãos, veja bem, eu gosto muito de frisar essas coisas que eu falo, porque é a realidade. Você não tem que sofrer, se angustiar, fazer aquela coisa assim, com o coração amarrado, apertado, como que você estivesse assim, dando uma coisa para alguém, mas querendo ficar. É para lá ou para cá mesmo. Aí você fica, você quer dar, mas não quer dar, quer dar, mas não quer dar. No fundo, aquela pessoa pode até tomar aquilo de você, mas você não deu, porque está aqui dentro. Então, é uma coisa livre, mas eu não consigo. Ore. As orações é para isso. Senhor, eu quero isso. Gente, eu estou dizendo a vocês aqui porque são experiências que eu já passei. Porque eu tinha vontade de fazer coisa, mas algo me prendia de eu fazer. Eu ia e orava. Eu dizia, Senhor, eu quero fazer o que é correto, eu quero fazer essas coisas, eu quero ser assim, eu quero ser um cristão verdadeiro, eu quero ser assim. E eu colocava diante de Deus. Então, hoje, pode crer, não em mim, mas pode crer em Deus. As coisas que eu faço com o coração livre. Faço de coração, não faço pensando em receber nada de volta. Então, eu faço realmente por amor, seja lá para quem for. Até mesmo para o meu próprio inimigo, se eu tivesse algum, eu não tenho, né? Graças a Deus não tenho. Mas tenho, não tenho, mas tenho, né? O diabo é inimigo de Deus, ele é meu inimigo também. Então, a oração muda as coisas. Então, quando a gente quer fazer o que é bom, o que é correto e não consegue fazer, porque algo nos prende a fazer, você ora. Coloca diante de Deus. Diz, Senhor, eu quero fazer, mas eu não quero fazer uma coisa forçada, não. Eu quero fazer uma coisa livre. Eu quero ter amor por aquilo que eu faço. É isso que eu quero. Então, irmãos, porque assim, a Bíblia diz que
estou levando outro sentido agora. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Mas esse dá com alegria a gente só leva para a parte de dinheiro, mas não é dinheiro. Dá tudo que você der para Deus, dê com alegria. Seu tempo, sua dedicação, seu louvor, sua oração, tudo que você for fazer para Deus, faça com alegria. Nada afligido, nada com sofrimento, nada que depois lhe cause arrependimento, porque fez aquilo. É aí, quando você começa a fazer de coração, que você vê a retribuição na sua vida, seja em qualquer área, em qualquer área. Aí abrange tudo, né? Fazer com amor, do jeito que a gente faz com nossos filhos. A gente não faz nada com nossos filhos forçado, a gente faz com amor. Por quê? Porque nós queremos ver o bem deles, fazemos por amor. Então, quando nós fazemos por amor, nós somos recompensados. Então, amados irmãos, hoje nós estamos ficando por aqui e veja bem, Jesus Cristo é a porta do curral das ovelhas e Ele é o pastor. A voz que a igreja deve escutar é a voz dele, e a voz dele não é o som, a voz dele é a sua palavra. Então, quando o pastor chega na porta para que as ovelhas saiam por ela para encontrar pastagem, o porteiro abre a porta, a palavra. Ele abre a porta para quem? Para Jesus. E Jesus chega como pastor e fala, as ovelhas escutam a sua voz e ele sai na frente e ela vai atrás. Por isso que nós não estamos fazendo seguidores de homem aqui não. Ah, seguiu o pastor Heloísio, não, seguiu o pastor Jesus Cristo. Aqui somos porteiros, abrimos a porta, a palavra. E o pastor fala através do som da nossa voz, e vocês escutam a voz dele, que é a palavra. E ele sai na frente de vocês atrás. Mas o estranho vem com conversinha daqui, conversinha com um livro tal, e você diz, não, esta não é a voz do meu pastor. Esta é voz de mercenário. Essa é voz de ladrão, é de salteador. Está querendo roubar-nos. Está querendo tirar nossa lã. Está querendo nos levar ao precipício. É ladrão, salteador, estranho. Mas o pastor não. O pastor, vocês sabem que ele dá a vida dele por vocês. E o porteiro sabe para quem abrir a porta. Então, nesta manhã, nós estamos abrindo a porta, a palavra, para o pastor falar com vocês. Amém. Aleluia. E vocês estão sendo alimentados na pastagem que o pastor Jesus Cristo está levando vocês. E vocês seguindo. Amém? Amém. Graças a Deus, soberano Pai Celestial. Que essa palavra, ó Deus, continue dentro do nosso coração, sendo ruminada por nós, para poder nós tirar, ó Deus, dela a substância que deixa a nossa alma forte, Senhor, para prosseguir, porque muitos ladrões, salteadores, muito lobos, Senhor, virão em nossa direção, tentando desviar-nos da Tua palavra, mas a este o porteiro não abre a porta, e as ovelhas não ouvem a voz, porque não conhece. Oh Jesus, mas a tua voz, as tuas ovelhas conhecem, e o Senhor as conhece também. Nós queremos te agradecer nesta manhã por esse ensinamento, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos conduzir até quarta-feira para mais um culto de oração, Senhor. E de hoje a 8, mais uma escola para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.